Vou contar uma história para vocês, trazida pela Paula Gazzoni e pelo Daniel Faria. Vocês vão conhecer a história de um cara que foi craque, nascido na favela da Cocheira. Ele chegou aos palcos do futebol do mundo inteiro. Ele foi craque, galera, no tempo de Garrincha, de Pelé, de Gerson, de Tostão, de Rivelino. Foi bicampeão carioca pelo Botafogo 67, 68. Foi campeão pelo Flamengo. Foi campeão mundial interclubes pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Jogou com Pelé. Bicampeão carioca Fluminense em 75, 76. Pelo Grêmio, campeão mundial em 83. O Renato Portaluppi, hoje é técnico do Fluminense, estava nesse time. Mário Sérgio. Vasco da Gama. Jogou na seleção brasileira, foi tricampeão do mundo no México. Aí, ó. Pra frente, Brasil, do meu coração. Paulo César Lima ali ao lado de Roberto Rivelino. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Uma das maiores, se não a maior seleção de todos os tempos. Dirigida por Mário Jorge Lobo, o inoxidável Zagallo. Olha a fera aí. Tudo é um só coração, todos juntos. E aí, o que acontece na vida desse cara? Ele foi para Copas de 70, 74. Foi para a França. Foi vice-campeão francês do Paris Saint-Germain. Jogou em Marseille. Jogou depois na Provence, no time da terceira divisão. Até os 30 anos, ele não fumava e não bebia. Brigava com o Gerson, com o Jairzinho por causa de cigarro. Ele sempre foi contra fumar e beber. Só que a partir desta equipe da terceira divisão, ele começou a frequentar a alta sociedade francesa, amigos famosos do mundo inteiro, entrar nas baladas. E aí começou com bebida, depois com a droga. E aí, ele, desfilava com carro importado, era invejado, principalmente porque era o primeiro negro brasileiro que enfrentava todo aquele preconceito. Virou o Paulo César Caju, porque depois de uma temporada, um jogo lá em Los Angeles, ele voltou com o cabelo pintado de caju. E ele sempre foi contra aquele status quo, ou seja, aquele sistema dos dirigentes. Sempre foi contestador. E aí, nesse mundo de... Olha aí, o Wilson Piazza com ele aí. Ele percorreu os gramados do mundo inteiro, fazendo sucesso com as mulheres, sucesso na noite. E a partir desse momento, ele passou das baladas, das bebidas para droga. E aí começou a perder tudo na vida. Foi ao fundo do poço. E ele vem aqui para contar como é. Se você não acredita que o cara que vai ao fundo do poço, depois de ter saído de uma favela, chegado ao sucesso em todos os sentidos, de fama, de poder, de grana, ele consegue virar o jogo. Serve para você uma das maiores lições de vida dos últimos tempos no esporte brasileiro. A galera vai receber Paulo César Lima, o Paulo César Caju. Eu tenho o maior orgulho, porque eu era repórter nesse tempo e convivi com essa figura. E eu não soube que ele tinha entrado nesse mundo a esse ponto. E ele conta agora para nós. Quando é que um cara que teve tudo que você teve... Hoje até é normal o jogador ter essa coisa de virar notícia de coluna social, de estar ao lado de artistas, virar popstar. O jogador de futebol hoje é assim. No seu tempo não era. Você era a exceção. Você era diferente também. Quando fui para o Olympique de Marseille em 1974, você disse que foi Paris Saint-Germain, eu confundi. Recebi 2 propostas na época, após o Mundial da Alemanha, e optei por Marseille, porque era praia, eu sou carioca, então, né, numa região parecida com o Rio de Janeiro, que a torcida também é o time mais popular da França. E a partir daí,
quem realmente me fez a primeira aposta foi o fundador do Paris Saint-Germain, que chama-se Daniel Esther, que é um dos maiores designers de moda do mundo, né, e que tornou-se realmente meu melhor amigo, a família inteira, a família Esther. E a partir daí eu comecei, né, a frequentar, por exemplo, eu namorei, na época, uma negra brasileira, que foi a primeira negra a desfilar para Corrège, para Ferrou, Luana, uma baiana. Então, todas as festas que aconteciam em Paris, isso aí eu jogando futebol ainda, né, nos anos 74, 75. Então, eu vinha para o Teatro Champs-Élysées, Diana Ross, ia para Mônaco. Teve a despedida de um grande amigo meu em Mônaco, na época, Caroline, com 15 anos, eu com 25. A gente frequentava muito Mônaco, Nil Diniz, com Regine, aquelas coisas. Você teve amizade até com a família do príncipe Ranier, de Mônaco. Eu fui convidado para a despedida de um grande jogador de Mônaco, eu, o Jairzinho, o Coutinho também. Até a Avalanche nesse dia estava com a gente. E realmente eu sou uma pessoa que sempre me dei bem com todo mundo, sabe disso, tive um ótimo relacionamento contigo também. E a partir daí, eu era careta, eu não bebia, não fumava, odiava quem fumasse, eu sempre brigava com os meus ex-companheiros que fumavam e bebiam. Então, a partir daí, por exemplo, Alain Delon frequentava, vinha me ver jogar, vinha ver o Jair, Yves Montand, Paul Mauriat, Jean-Paul Belmondo. Todos... Está falando de maiores astros da época, do cinema, da música, dessa época toda. Agora, Paulo, como um cara como você, que foi precoce em tudo, o futebol teu foi extraordinário, eu falei, você foi craque no tempo de Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Garrincha. Olha, meu, ser reconhecido nesse tempo por essa gente, por Jonas Eduardo Américo, o grande Edu, teu amigo pessoal. Conclusão, como é que vai entrar em droga com 30 anos de idade, quando hoje a galera fica preocupada, os pais, com quem tem 12, 13, 15, 18 anos? Eu tive duas decepções. Primeiro, nas eliminatórias da Copa de 1977, não sei se você ainda trabalhava como repórter, né? Tava. Era a época do regime militar. E eu tive uma desavença com o almirante Heleno Nunes, que sabe, era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos. Bati de frente com ele. E a partir desse momento ele tirou um pedaço de mim, né? Porque era a minha terceira Copa, onde eu tinha condições de me redimir da Copa de 74, que eu não tinha ido muito bem. Ele iria para a Copa da Argentina em 78. Um dos jogos mais difíceis eu participei na classificação contra o Paraguai. E ele chegou na minha cara e disse que a partir de hoje você não joga mais na seleção brasileira, que a mim já foi um baque. Aí eu fui levando, eu passei pelo Grêmio mais um ano, joguei no Vasco também. E no ano de 1983 eu estava jogando no time, em Aix-en-Provence, na terceira divisão. E eu falei, a partir de hoje eu não quero mais saber de futebol. Aí comecei, realmente eu tinha uma condição financeira muito boa. Na minha época realmente era valorizado, mas eu sempre peguei meu dinheiro em imóveis. E eu comecei, realmente já frequentava o Jet Set francês, eu estava sempre em Saint-Tropez, praticamente são quase 30 anos que eu frequento, tenho realmente grandes amizades, sou uma pessoa muito querida no meio, e eu comecei a falar, não tenho mais compromisso com ninguém, né? Não tenho mais horário, não tenho mais disciplina, eu vou aproveitar minha vida. E numa das festas, quando o Yannick Noah ganhou o Roland Garros, eu estava presente, e depois ele me convidou para fazer um cruzeiro, né, com um grupo de amigos dele. E a partir daí, ele falou, Paulo, tu não joga mais futebol, vamos com a gente. E eu experimentei a champanhe e experimentei a cocaína. E a partir desse momento, eu realmente... Foi uma coisa muito difícil, porque ela é uma droga realmente muito envolvente. E como já não tinha mais compromisso com ninguém, eu comecei. E fui levando, e sempre achando que eu podia, eu posso controlar, eu controlo, né? Você sempre tem muita personalidade, foi contestador. Você achava que poderia controlar a droga, ou seja, não deixar que a droga tomasse conta de você? Porque aí, Paulo, você tem uma coisa, porque você não tem mais compromisso com nada. Então eu sempre tive bons imóveis, eu tinha dois imóveis na Bunda, Borges Medeiros e outro no Gemini. Eu sempre organizava festas a partir desse momento, e eu sempre convidava, era champanhe, Bordeaux, Coca, sabe, tudo. E fui levando, e fui perdendo os amigos, fui perdendo qualidade de vida, fui machucando muita gente, machuquei minha mãe, machuquei muitas pessoas que estavam ao meu redor. E a partir desse momento as pessoas... A dona Esmeralda foi uma figura fundamental na tua vida. A mãe dele, o que fez por ele, como toda mãe faz agora com ele, e o Marinho também foi o seu pai adotivo, né? Eu fui criado por duas famílias. Primeiro, a Esmeralda Lima, que era minha mãe legítima, que faleceu faz 1 ano e meio, e Deus a põe em bom lugar. E o Marinho também, que foi a minha segunda família, que me ajudou muito no início da minha carreira profissional e na minha educação e formação. Mas a partir eu fiquei praticamente entre 15 e 17 anos. Eu sempre achando que eu podia controlar, eu tinha meus imóveis, o dinheiro era meu, eu achava que ninguém tinha condições de me criticar ou julgar pelos meus vícios, pelo meu envolvimento.
E a partir daí eu comecei a ser rejeitado pelas pessoas, eu sempre achando que as pessoas tinham alguma coisa contra mim, ou que era o racismo, não era. Eu fiquei muito mal, eu fiquei agressivo, eu fiquei incontrolável, realmente, eu não conseguia conviver com as pessoas, eu fiquei uma pessoa insuportável. E veja bem, esse cara sempre foi de personalidade forte, ele foi contestador, mas quem gostava dele, que era muitas pessoas, ele era muito simpático, ele era envolvente, sempre foi um cara super sociável. Então, imagina o que essas pessoas começaram a achar de você a partir da droga. Eu sempre achando, porque essa droga ela é tão violenta, porque você começa... quando, por exemplo, você cheira, é uma droga que ela mexe muito com o teu organismo, ela vai te ressecando. Então, a partir desse momento, você tem que começar a beber. Então, se você, por exemplo, você bebe a bebida que te excita, tipo a champanhe, que é uma bebida gelada, ou o chopp, você quer cheirar mais ainda. Então, chega um momento que eu fiquei várias vezes, realmente muitas vezes, 3, 4 dias cheirando e virava. Teve uma época em Saint-Tropez, na casa desses meus melhores amigos, que eu sumi 3 dias. Eles chamaram a polícia, todo mundo preocupado, né? De repente eu apareço como se nada tivesse acontecido e achando que as pessoas estavam me perseguindo, nada. Então, quando eu tinha que parar, por exemplo, que eu ficava 48 horas, a droga acabava, eu saía, ia subir a morro, fui a Rocinha, fui a Vidigal, fui a Mangueira, não tinha como, subia para comprar papel, realmente era um desespero. Quer dizer, você conscientemente ia buscar droga, não é que ninguém te envolveu? Não, ninguém me envolveu, fui eu sozinho. E o negócio que eu não tinha nem o grilo de entrar numa favela. Você sabe que a favela hoje é impossível de você entrar. Como você foi uma pessoa muito querida, além de ter jogado nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, era muito querido. Então as pessoas me recebiam bem, mas o risco que eu corria de repente acontecer uma blitz da polícia e, né, eu estar dentro, poder ter um acidente de repente grave comigo. Então, quando eu chegava na minha casa, tinha uma hora que eu queria dormir. Entendeu? E eu não aguentava mais cheirar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tomar uma bebida destilada. Aí eu começava, eu ia num vinho quente, no vinho Bordeaux, depois do Bordeaux eu não conseguia, eu ia para o conhaque, do conhaque eu ia para o licor, do licor para o uísque. Onde eu conseguia realmente relaxar e poder conseguir dormir, era o uísque. Aí eu tinha que tomar assim 1, 2, 3 garrafas de uísque para me poder relaxar, entendeu? E poder dormir. As pessoas ficam até... estupidas, como diz o italiano, né? Completamente extasiadas no pior, no sentido de surpresas, né? Estarrecidas, melhor dizendo, porque o que o Paulo fala, e o Paulo sempre foi assim, com essa sinceridade absoluta. E a partir desse momento, quem ficava com você? Você perdeu o quê? Mulher, perdeu a mãe? Realmente era a única pessoa que eu voltava para casa e às vezes eu ficava... E eu não tinha nem condições de trocar ideia com a minha mãe, né? Então, às vezes, eu agredia minha mãe verbalmente, né? E no outro dia eu acordava e me desculpava, aquelas coisas. E mãe não tem jeito, a mãe é realmente quem segura a tua onda. Mas de amigos que jogaram futebol comigo, de amigos particulares, poucos ficaram do meu lado. Eu gostaria de falar de algumas pessoas que realmente foram solidárias. Que a partir do ano de 2000, quando o Afonsinho me convidou para passar o Réveillon na casa dele... Afonsinho foi um dos grandes jogadores brasileiros, jogou no Rio de Jaú, jogou no Botafogo, ele que batalhou pela lei do passe, ele foi um cara contestador e um cara super inteligente, um dos mais preparados, médico, e o Afonsinho foi um cara, um divisor de águas na história do futebol. Ele ter sido um craque, um cara amigo de Chico Buarque de Holanda, amigo de intelectuais, um cara sensacional. Aí ele me convidou para passar o Réveillon, né, e um grupo de amigos, aquelas coisas, e eu reencontrei a Ana Luzia Marques, a irmã dele, que eu não via há muitos anos, que tinha separado de maridos, com 4 filhos. A gente passamos o Réveillon juntos e foi das últimas pessoas, mulheres que realmente mexeu, né, comigo, com o meu sentimento. E a Ana morava em São Paulo. E a partir desse momento, nós tivemos algumas discussões. Ela falou, a única pessoa que pode se ajudar é você. E realmente, eu achava que as pessoas podiam me ajudar, não. Quem tinha que sair desse problema era eu. E ela, como eu morava em São Paulo... Mas você acha que isso serve para um jovem também, que está metido na droga? Ele mesmo que tem que querer, não adianta a família, não adianta ter médico? Primeiro que o jovem não tem que experimentar. Você não tem que experimentar nada, né? Eu acho que o grande problema é quando você experimenta. E segundo, convivência, os amigos, né, o grupo de pessoas, tudo isso envolve. Às vezes você pode ter a família que é a teu favor, tem a família que é contra, tem a família que dá até dinheiro para o filho para poder comprar drogas, para poder, pelo menos, se livrar ou tentar se livrar do problema, entendeu? Mas na minha situação, como eu já estava com 51 anos, quer dizer, eu estava praticamente jogando tudo fora, né? Eu cheirei 2 imóveis maravilhosos que eu tinha na Lagoa, eu tinha
Realmente, eu gostava muito, como você, de relógio. Eu tive Cartier, Van Cleef, Vacheron Constantin, Audemars Piguet. Eu vendi tudo para sustentar o meu vício. Porque na Europa, a cocaína, ela custa 1 grama 100 euros. Então, normalmente, eu sempre tinha de 5 a 10 gramas. Então, você imagina, por semana, eram quase 10 mil euros. Na época, 10 mil dólares. É a autodestruição total do ser humano. Total, total. Mas eu, felizmente, né, quando eu reencontrei a Ana, eu tinha que ir para São Paulo de qualquer maneira. E numa das viagens, comecei a ir para São Paulo, pegar ônibus executivo, eu não tinha grana no momento, eu tinha imóveis, mas eu não tinha grana na mão. Eu tive alguns amigos realmente que confiavam e acreditavam que eu queria sair dessa, tipo Nélio Machado, Cláudio Adão, meu psicólogo João Alberto Barreto. Agora, antes que você conclua, eu continue, esses dois aqui, ó, olha que eles confirmam ou não a história. Um dos maiores craques da história do Brasil, astro do Flamengo, do Santos, seleção, jogou com Pelé, Cláudio Adão e Paula Barreto. Olha o que eles falam. Infelizmente, eu só tive chance de jogar com ele numa seleção das Américas, que o treinador chamava Menotti, treinador da seleção argentina, e aí foi a única chance de eu conversar com o Paulo. Ficamos no mesmo quarto, uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. Depois de 79, nunca mais eu tive contato com o Paulo. Só em 2001, que eu estava no Rio de Janeiro, já tinha parado de jogar futebol, e um belo dia eu vim do centro da cidade e encontrei o Paulo no portão da casa dele, e eu senti que ele não estava bem, estava com droga, com bebida. E eu falei: Paulo, o que você está fazendo? Ele falou: não, Cláudio, eu estou aí pela vida, não sei o que fazer. Aí deixei o Paulo ali e vim embora. Cheguei em casa, comentei com a Paula. Aí eu conversei com meus filhos, pedi a ajuda da Camila e do Felipe, né? Eu e o Cláudio conversamos com os dois aceitaram, e aí trouxemos o Paulo. Ele ficou aqui em 2001, primeiro uns 8 dias, né? Que foram os dias mais difíceis, porque até aquela droga começar a sair, né? A pessoa fica desesperada, ele era agressivo demais, falava muito alto, autoritariamente, assim, interferindo na vida de todo mundo. O Paulo ficou aqui com a gente direto, creio eu, de 2 a 3 meses, né? Tipo internação, né? O Paulo já perdi 2 ou 3 apartamentos, então eu e Paulo entramos em choque aqui, né? Porque perder 3 apartamentos, aonde ele tinha um apartamento que era Lagoa, era ali o Corte Cantagalo, que é um apartamento maravilhoso. Então, nisso aí, nós entramos com tudo para ele não perder os que ele tem todo dia de manhã. A gente caminhava, voltava, ele vinha para casa, descansava, à tarde caminhava outra vez. Ele tinha que ter acompanhamento 24 horas por dia. Então, a nossa vida tinha que ser muito programada para sempre ter alguém em casa com ele. A gente teve que, todo mundo se meter na cabeça que tinha que ser assim. E ficamos também uns 3 meses meio que internados todo mundo, sem poder sair muito, né? Sem poder fazer os programas, porque o objetivo maior era aquela tentativa de recuperação de uma pessoa querida, né? Amiga. Paulo, meu irmão, eu te amo, eu te adoro, e depois dessa recuperação, aí comecei a conviver com você mais de perto, aí eu vejo a pessoa, a grandeza de pessoa que você é, porque você é maravilhoso, você é uma pessoa que me traz muita paz quando eu estou contigo no dia a dia. Saúde para muitos anos. Quando você pensa que não existe mais amizade no mundo, quando você acha que não tem mais solidariedade, um casal abre a casa com os 2 filhos e traz um cara que nem era tão amigo assim, virou amigo depois, e se dedica durante 3 meses para recuperar esse cara envolvido com droga, totalmente dominado pela droga. Foi isso que a Paula Barreto, o Cláudio Adão fizeram com a Camila e o Felipe, que são os filhos. Porra, você, não sei nem, estou tão emocionado. Passa um filme na tua cabeça todo esse tempo, né? O Cláudio, teve um lance, Cláudio, Fausto, uma vez que ele falou: Cláudio, eu preciso sair, eu preciso frequentar o Caxinguelê, que era o lugar que eu frequentava quando eu jogava bola, que realmente é um lugar onde eu tinha os meus amigos malucos.
Ele falou, Paulo, não vai fazer nada no Caxinguelê, cara, você está em casa, você está bem. Eu não, eu preciso ir. E saí da casa dele e fui. Cheguei no Caxinguelê, reencontrei aquele grupo de loucos, aí comecei a beber e cheirei de novo. Tive uma recaída. Aí voltei com ele no carro, aí xinguei ele muito, xinguei o Felipe, estava no carro, xinguei o Felipe também, filho do Adão. Falou, a partir de hoje morreu, não quero mais nada contigo, acabou. Aí ele me deixou em casa, eu chorei, e acordei no outro dia cedo. Falei, a partir de hoje realmente não quero mais isso para mim. Fui na casa, bati na porta dele, ó, pode contar comigo que nunca mais você vai ver eu cheirando cocaína nem beber. E foi a partir desse momento que realmente eu dei uma guinada. Cláudio, de novo, acreditou na minha sensibilidade e na minha verdade. E realmente eu só tenho que... Hoje faz parte da minha família, né? Paulo, Adão, Felipe, Camila, velho Barretão também, que sempre foram solidários comigo. E Cláudio principalmente, porque eu não tive tantos amigos que eu achava que tinha no meio do futebol, que você conhece também, que eu prefiro não citar nomes, que sempre disseram, não, isso aí não tem jeito, ele não vai se recuperar, ele é um drogado, ele é um alcoólatra. Mas tem mais 3, pelo menos, que a gente traz aqui, que ajudaram financeiramente e ajudaram para que você estivesse aqui hoje, fizesse palestra, como você faz no mundo inteiro, e desse esse exemplo para o Brasil inteiro de superação. Esses 3, ó. Para começar, um dos obeliscos do esporte nesse Brasil, o mestre Zagallo. Num determinado momento da minha vida, eu ainda estava na seleção, o Cláudio Adão, lá pelo ano de 2001, 2002, mais ou menos, foi fazer uma visita. E aí ele contou uma história, né, do Paulo César, que ele estava atravessando uma fase difícil, né, problema de droga, estava viciado. E eu digo assim, pô, não é possível. Porque o Paulo César era um garoto fantástico, não botava álcool na boca, ia acontecer isso com ele. Aí nós colaboramos, o Parreira e eu colaboramos para ajudá-lo, né? Você vai dentro das amizades e soma o montante que necessita, né? Para ele poder ser examinado e tomar remédios, né? E foi o que ocorreu. Paulo precisava de todo tipo de ajuda, né? Porque ele estava realmente muito mal. Tanto ter as pessoas próximas dele, como financeiramente. Tanto é que eu procurei também, ele esteve até no meu sítio, ele e a esposa dele. Procurei realmente ele ter um convívio com meus amigos, mas a relação realmente do Paulo estava num momento muito difícil, que ele estava insuportável realmente, e ninguém conseguia conviver com ele. E aí veio a ajuda financeira também, que havia uma internação, aí fizemos essa ajuda financeira, que eu também participei. Mas o mais importante é que ele soube dar a volta por cima. Encontrou amigos que o apoiaram, ele teve forças para se reencontrar, e ele hoje é uma pessoa feliz, é uma pessoa que está de bem com a vida, faz palestras, e eu fico muito feliz por essa recuperação. Paulo, você sabe que você tem um amigo aqui, tem uma pessoa que o admira muito e deseja a você todo o sucesso, toda a felicidade do mundo. Parabéns pela sua volta por cima. Como disse o Paulo César, ele tinha poucos amigos, mas esses poucos foram leais na pior hora, na hora que ele mais precisou. O grupo aí, né, Cláudio, você testemunha, né, o grupo de 70, né? Então o Zagallo foi um dos melhores treinadores que eu tive, Parreira, que fazia parte da comissão técnica, e Roberto Rivelino, para mim, um dos maiores jogadores do mundo, né, e que realmente nunca me disse não. Né, o Adão procurou por ele sempre, independente do meu estado, né, como ele disse, insuportável, mas sempre colaborou na parte que realmente no momento, as pessoas, quando o Cláudio começou a pedir ajuda, as pessoas pensavam que o dinheiro fosse, né, que ninguém acreditava, né, que fosse sair, né, então todo mundo achava que eu fosse cheirar de novo ou beber. E realmente eu só tenho que, de coração, né, agradecer. E hoje eu estou em São Paulo, convivo com o Riva sempre. Aliás, você está me devendo um almoço que todas as quarta-feiras acontece na tua casa, né? E eu estou muito feliz por isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar, que no ano de 2000, quando eu realmente conheci a Ana, eu acho que foi uma das pessoas que realmente mexeram comigo também, né? Porque eu não queria perdê-la. E o tempo todo ela ficou do teu lado, né? Não, a Ana foi para São Paulo, eu que fui para São Paulo. Foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. Primeiro, por ela, e segundo, que eu não queria perdê-la, e segundo, que foi uma mudança radical na minha vida. Eu mudei de amigos, mudei de áreas, né? Quer dizer, mudei por exemplo, de estrutura na minha vida. Fui para São Paulo, quer dizer, com a cara e a coragem. Lógico que eu tenho os imóveis ainda, mas eu não tinha o dinheiro na mão
para poder vender, que as pessoas de repente, não, você vai comprar, vai vender um apartamento, vai pegar o dinheiro, vai voltar para as drogas de novo. Realmente foi muito difícil, porque poucas pessoas acreditavam que realmente fosse sair dessa. E foi a Ana que está sentada ali em frente, ali, ó. Aí manda. Dona Super Ana, essa é uma mulher da vida do Paulo, literalmente da vida de Paulo César Lima. Ora, Paulo, o que você pode falar para galera que já entrou na droga, não saiu ainda, para quem tem curiosidade e para quem não entrou ainda? O que você pode falar? Porque você dá palestras no mundo inteiro, você recentemente esteve na França, você é ligado ao esporte ainda, você é um cara de relacionamento em vários países do mundo. Agora, com toda essa experiência que você viveu, o que você pode falar para os pais e para essa galera? Bom, primeiro que é fundamental na educação, o acompanhamento. Agora, de você e companhias. Eu acho que as companhias são importantes, principalmente quando você tem 13, 14 anos, que você sai para as baladas, que você sai para beber, ou vai para uma festa, né? Normalmente você, aquela empolgação num papo de um amigo, né? Eu, apesar de já ser adulto e de ser contra, eu entrei, mas eu tinha o meu dinheiro. Agora, você imagine quem é jovem, que está começando, que não tem a bagagem, que não tem a experiência. Eu acho que a companhia é fundamental. Eu acho que os pais têm que se preocupar muito quando os filhos saem hoje para as baladas, para as festas, principalmente pelo excesso naquela parte. E o seu livro? Já está nas livrarias, porque a galera vai querer ler, e principalmente para os pais e para o jovem de todas as classes, todas as idades. Eu recebi um convite há uns 6 anos atrás do Zé Neumann Pinto, que você conhece, né, que era da editora aí de... Tremendo jornalista. Isso, da Girafa, que me convidou, depois de uma entrevista que eu tinha dado na Isto É, falou, você é muito corajoso, eu gostaria de fazer um livro sobre a sua vida. E nós fizemos já, que foi lançado em São Paulo. Eu espero que seja lançado na Bienal aqui no Rio este ano, que chama-se Dê a Volta na Vida. Agora eu sou teu companheiro também. Eu recebi um convite há um ano atrás do Estadão, eu tenho uma coluna no Jornal da Tarde, que sai todas as terças-feiras, e tenho agora também um convite, né? Recebi uma proposta de um grupo Fundamento, do qual tem um diretor que se chama Luiz Quadrante, e o presidente Daniel Reis, que nós fizemos um contrato verbal de 2 anos, e eu como montando uma parceria para tocar o assunto de futebol. Esse é Paulo César Lima, ídolo da torcida do Botafogo, do Grêmio, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, da seleção, e que recebe de pé dessa galera os aplausos. Paulo César Caju, teu nome é superação. Depois eu faço com... É um toque de classe, um evento que eu criei em São Paulo, junto com um amigo meu, que é o dono da 63, Dilson Mota, que eu gostaria um dia que você participasse. São os 3 melhores contadores de histórias nesse book que nós fizemos, que é Sócrates, Nelinho e Raul Plasma, que vai ser segunda-feira aqui no Rio Cenário, amanhã. Maravilha. Paulão, obrigado, garoto. César Caju, Paulo César Lima, galera. Aqui no Domingão às 8h. A galera agora da internet que quiser falar com o Paulo, trocar informações e principalmente aprender a escola da vida, as lições dos altos e baixos da vida, pode ir no portal de voz da internet e falar com o Paulo César Lima. Todo torcedor, que eu tenho certeza, vai entupir aí o site do Faustão para falar com o Paulo agora.